Dando continuidade à programação do Arquivo Nacional para a terceira Semana Nacional dos Arquivos, nós teremos agora mais uma mesa redonda sobre arquivos, memória e transparência na Iberoamérica. E para falar um pouco sobre esse assunto conosco, eu gostaria de chamar Sérgio Lima e Vicente Rodrigues, do Arquivo Nacional, e o Sátiro Nunes para fazer a mediação. Uma boa palestra. Obrigado. Sim. Tá ligado? Tá. Boa tarde a todos. A presente mesa Arquivos, Memória e Transparência na Iberoamérica busca discutir o papel e desenvolvimento dos arquivos no contexto latino-americano e as relações intrínsecas entre o direito, a memória e a transparência governamental. Essa mesa é reflexo de uma série de políticas que o Arquivo Nacional vem implementando nos últimos tempos para uma aproximação maior com os demais países da América Latina. Podemos destacar o Fórum de Dirigentes dos Arquivos do Mercosul, o Programa Nacional, o Programa Memória do Mundo da Unesco, Comitê Nacional do Brasil, o Latino American de Imagens em Movimento e as aproximações com o ALA e, finalmente, com o Iberoamérica, o programa da ADAI. Sérgio Lima vai falar sobre a sua trajetória nesse assunto e o Vicente, especificamente, com arquivos e direitos humanos, o caso da justiça de transição no Brasil. Nós temos 1 hora e cada palestrante tem direito a 20 minutos e a gente tem mais 20 se alguém quiser fazer perguntas. Agradeço a participação de todos e um bom trabalho. Boa tarde, né? Primeiramente, eu gostaria de agradecer a organização pelo convite, né, a gente compor essa mesa aqui nessa tarde, nesse último dia, né, da Semana Nacional de Arquivos, que vem crescendo e tem tido muito êxito. Essa mesa aqui, na verdade, ano passado, por conta do ano, né, ibero-americano dos arquivos para transparência e memória, o programa Iberarquivos pediu aos países aderentes que fizessem eventos, né, dedicados a esse tema. Então, a gente já vinha conversando desde o ano passado. A gente pensou até em trazer outras pessoas para compor essa mesa, mas por conta da semana, as pessoas tiveram que declinar do convite, essa mesa seria maior, né? Mas, infelizmente, as pessoas que estão envolvidas em outros eventos não puderam comparecer. Então, internamente, a gente pensou em por que não aproveitar a Semana de Arquivos e colocar um evento específico, né, do programa Iberarquivos dentro da semana. Então, foi o que aconteceu, né? Para quem não sabe, eu sou responsável, né, na recepção desses projetos do Iberarquivos no gabinete da direção. Então, a gente teve que enviar essas ações por causa desse ano ibero-americano lá para a unidade técnica em Madrid e, inclusive, a semana, né, como um todo, né? Então, a minha fala vai ser sobre o programa, a importância do programa Iberarquivos aqui para o Brasil e para os arquivos vizinhos, né? Engloba Portugal e Espanha, evidentemente, e a Filipinas, por conta da colonização espanhola, né? A Filipinas é um país, né, que teve a sua aderência recente, ela não é, né, uma das fundadoras do programa, mas só para vocês compreenderem e não acharem estranho porque tem a Filipinas, um país lá da Ásia, né? Então, eu começo com essa frase do Conselho Internacional de Arquivos, né, sobre arquivos e transparência. Os arquivos garantem o direito dos cidadãos de acessar a informação oficial, o conhecimento de sua história e são fundamentais para a democracia, a responsabilidade e a boa governança. Então, assim, o arquivo é muito empoderado, né? E quando a gente pensa em América Latina, devido às dificuldades econômicas, e a gente vê a importância desse programa, por conta desses aportes financeiros dos países, tem uma cota anual que os países têm que depositar na conta do Iberarquivos. Então, os países que têm poucos recursos, né, acaba que eles são, né, mais contemplados, né, por conta dessas ações,
porque se fossem usar recursos, né, do próprio governo para organizar os seus arquivos, de repente essa tarefa não seria tão positiva assim. Então, como essa fonte de financiamento é importante, né, esse conjunto de países que investem recurso nesse fundo. Então, é o ano, né, ibero-americano dos arquivos para a transparência e a memória, como eu falei, e isso ficou estabelecido nessa conferência de ministros da cultura em 2018, lá na Guatemala, né, que esse ano seria escolhido para com esse objetivo, né. O Iberarquivos, ele foi criado em 98, né, no âmbito das conferências ibero-americanas de chefe de Estado e de governo, né. Foi apresentada pela Espanha na 7ª Cimeira da Ilha Margarita, né, e foi consolidado na cidade do Porto em 98, né, e ele foi elevado à categoria de um programa. Eu não sei se vocês sabem, né, mas programa é uma ação permanente, é diferente de um projeto. O projeto pode ser uma coisa temporária, que pode acabar a qualquer momento. O programa, né, tem esse objetivo de ser permanente, mais permanente, né. Bom, ele tinha originalmente o nome associado ao programa Iberarquivos, Programa DAI, mas isso foi modificado em 2017 na reunião do Conselho, então agora só é identificado por Programa Iberarquivos, não tem mais a palavra DAI no nome, que era o acrônimo, e então porque as pessoas identificam esse programa muito por Programa DAI, então isso não é mais identificado assim desde 2017. Então, ele já tem 20 anos, né, que foi comemorado ano passado, né, e é o principal programa, né, de referência, né, de cooperação arquivística no contexto da comunidade ibero-americana, né, e ele incentiva laços de solidariedade entre os países, troca de informações, né, conceituações, troca de técnicas, aprimoramento nessa área entre os países, né, tem essa característica de ser solidário. São os países, né, que fazem parte, são 16 países, como eu falei, né. Então, ele tem o fundo financeiro, como eu falei, né, e esse orçamento é apresentado nas reuniões anuais do programa. Esse ano a reunião foi em Santiago do Chile, as autoridades arquivísticas, os diretores, né, se fazem presente, então esse orçamento é apresentado e tem esse bolo, e lá eles pensam como vão dividir, né. Previamente tem uma avaliação desses projetos pelas autoridades arquivísticas nacionais, que eu vou falar mais para frente, então se define aonde vai haver esse aporte financeiro, quais projetos que foram bem avaliados para os seus países e outras ações. Então, desde então, já houve um investimento de 5 milhões de euros, é bastante coisa, em 20 anos de programa. Eu fiquei até assim, impressionado quando fui fazer o slide. Assim, para a área de arquivos, eu acho um bom aporte. A gente não está falando de mandar o homem para Marte, projetos, né, intergalácticos, a gente está falando da área de arquivos, que geralmente é uma área com poucos recursos. Então, quando você vê o investimento desse, né, no rol de países, e países, a maioria pobre, né, então a gente fica feliz, assim, né, quantos acervos, quantos arquivos que tiveram seu resgate, puderam ser disponibilizados, né, e ficando acessíveis para a grande população por conta desse recurso. Se fosse de outra maneira, muitos projetos não teriam nem sido iniciados, né? Então, usei esse slide aí para mostrar o percentual, né, de cada país que usa esses aportes, né? Cuba é o que mais utiliza, o Brasil vem ali em 7º lugar, né? Então, é um quadro interessante, a gente vê como que os recursos estão sendo distribuídos, né? A Espanha usa pouco e é o país que mais investe, né? Por ser a precursora, por ter dado a ideia, né? Ela tem uma cota maior e, né, também tem mais orçamento, tem mais condições, e ela usa pouco, usa menos, né?
Vamos falar aqui do caso do Brasil. Entre 99 e 2015, 80 projetos foram aprovados, tá? Teve esse lapso aí por questões de orçamento do Arquivo Nacional, que não pôde mandar representantes para as reuniões seguintes, né, de 2016 a 2018. Para os projetos dos países serem submetidos à aprovação nessa reunião anual, né, do comitê, a autoridade arquivística nacional tem que estar presente, então tem que mandar um representante. Senão os projetos não são nem apreciados. Então, infelizmente, por questões orçamentárias, o Brasil ficou, né, fora dessa concorrência, desse recebimento, né, de investimentos do Iberarquivo nesse período. Em 2018, isso foi retomado, né? Então, por conta do Brasil estar tão afastado disso, né, assim, acho que as pessoas nem estavam dando muito crédito, é o que eu penso. Então, somente 8 projetos foram apresentados ano passado aqui para o Arquivo Nacional. E também tinha uma outra coisa, nos anos anteriores as pessoas mandavam os projetos para o Arquivo Nacional e como não tinha consequência nenhuma, e houve assim um descrédito. Será que a gente vai mandar o projeto e vai ter alguma consequência? Então também eu julgo muito a isso, essa apresentação de poucos projetos aqui no Brasil, né, especificamente no Arquivo Nacional. Somente 6 foram aprovados. Internamente, dentro do país, tem uma comissão nacional de avaliação, né? Eu sou o secretário dessa comissão, são 5 pessoas, a autoridade arquivística nacional é o presidente da comissão e mais 3 especialistas. Então, 5 pessoas se debruçam sobre esses projetos, tem lá um ranking, né, os melhores avaliados, e 6 foram aprovados e 2 rejeitados, reprovados, né? E depois a chancela nessa reunião internacional, né? O montante desse subsídio é fixado pelo Conselho Intergovernamental, né, que eles veem lá a partir do pagamento dessas cotas anuais, quanto que eles têm para disponibilizar. Os projetos não excedem a quantia de 10 mil euros. Assim, parece pouco para um arquivo grande, mas quando a gente pensa no arquivo de uma comunidade, um arquivo municipal, isso tem uma representação muito grande, porque se não fosse com esse recurso, de repente eles não poderiam organizar os seus acervos, comprar equipamentos, né, botar as informações no website e outras ações. 80% pode ser usado dessa verba e 20% tem que ser da própria instituição, tá? Pode. Poderão participar arquivos e outras instituições que custodiam patrimônio documental, legalmente constituídos. Assim, pode ser uma instituição privada, mas geralmente isso não é muito apoiado, né? Eles preferem investir em instituições públicas mesmo. Assim, não é que não possa, mas geralmente eles preferem que sejam instituições públicas ligadas a acervos. Só para fazer um parênteses, nessa reunião que criou o Iberarquivos, né, com os chefes de estados lá em 1998, outras ações em relação ao patrimônio foram também feitas e criadas, né, outros programas. Então, tem o Ibero Museus, tem o Ibero Bibliotecas. Então, esses outros programas oferecem também patrocínio para esses outros tipos, né, de ações patrimoniais, né? Pode passar. Bom, eu agora vou falar sobre os procedimentos da candidatura, né? Então, os países mandam os seus projetos para a autoridade arquivística nacional, que no caso são os arquivos nacionais. Tem um prazo, esse ano o prazo se encerra agora 15 de julho, né? Aproveito para comunicar até para o pessoal que está assistindo, né, pelas mídias sociais, quem se interessar em apresentar os seus projetos, entrar lá no site, ver a documentação necessária. Qualquer dúvida pode entrar em contato aqui conosco, que tem todo um passo a passo, os formulários, a documentação que tem que apresentar, e se encerra agora no mês que vem, né? E depois, a partir dessa avaliação que tem interna, a gente manda a documentação lá para a Espanha, a gente utiliza aqui os serviços aqui do consulado,
aqui da Espanha, porque o Brasil, por ter sido colonizado por Portugal, não tem uma agência, né, ligada a patrimônio do Brasil. Uma agência da Espanha, desculpa, do governo espanhol. Os nossos países vizinhos têm essa agência, então é só ir lá na agência e despacha os projetos. Como no Brasil não tem isso, a gente se vale dos serviços do consulado. Ainda bem que aqui no Rio tem, no Rio Sul é tranquilo. Pode passar, isso não é importante. A duração desses projetos também é importante para quem pensa em se candidatar, não pode passar de 8 meses, tá? E a autoridade, a unidade técnica tem a competência, né, e a possibilidade de verificar se aquelas ações estão sendo empreendidas, se os recursos estão sendo utilizados. Né, fica difícil para um país continental como o nosso, né, a gente poder visitar e saber se esses projetos estão sendo levados a cabo, mas a gente se corresponde muito por e-mail, quando tem dúvida, principalmente em relação à documentação que tem que ser apresentada para se submeter à candidatura, durante o desenvolvimento do projeto e quando acaba, né, que tem uma série de exigências que o Iberarquivo faz. Bom, o que tem que ser, né, apresentado durante a elaboração? Tem uma parte técnica, que são relatórios, tem que mandar fotografia do que está sendo feito, né, porque eles divulgam muito isso lá no site do próprio Iberarquivos e nas redes sociais. Né? É uma lista, né, dos documentos que estão sofrendo ação, né, de tratamento por conta daquele patrocínio. Se vai ter alguma consequência depois daquele trabalho, alguma exposição, alguma atividade cultural. Pode passar. O informe econômico, que é mais administrativo, a parte contábil, né, tem que se guardar tudo, né, que foi gasto, os comprovantes todos, eles também são bem exigentes. E tu tem que mandar uma cópia para a Autoridade Arquivística Nacional. Então, a gente fica com o nosso arquivo aqui, e a Espanha tem outro arquivo lá, até para efeitos de comprovação, se for preciso. Isso eu já falei. Então, queria terminar, né, que caso alguém queira submeter os seus projetos, qualquer arquivo, né, nacional pode submeter, pode ser um arquivo, né, de uma associação de moradores, também perfeitamente possível, de minorias, né, e não basta ser só, não precisa ser um grande arquivo, né, qualquer arquivo, qualquer centro de documentação pode enviar os seus projetos. Pode passar. Eles trabalham com umas cotas, isso é importante falar, os países fazem uma pré-seleção, mas, por exemplo, se for um acervo ligado à perspectiva de gênero, como um acervo da Unicamp, né, que concorreu ano passado, que tinha como assunto principal relações homoafetivas, então foi muito bem pontuado e foi o projeto melhor avaliado do Brasil, que ele já foi bem avaliado pela Comissão Nacional, ainda teve essa bonificação, né, por conta dessa cota, né? Então, tem isso também, é bom que se observe se esses projetos se enquadram nessas cotas. Essas informações todas estão no site do Iberarquivos, ele é bilíngue, espanhol e português. Pode passar. Era isso, pessoal, obrigado. Próximo é o Vicente, que trata de arquivos e direitos humanos, o caso da justiça de transição no Brasil, que é um tema recorrente a todos os países da América Latina que passaram por períodos de forte presença militar e que sofreram e sofremos ainda. Obrigado, Sátiro. Cumprimentar a todos e agradecer o convite à direção-geral, à coordenação de acesso e a todos os organizadores. Dentro da proposta dessa apresentação, que é uma apresentação muito rápida, de 20 minutos, eu vou me ater, né, a tentar desmistificar ou destruir alguns mitos a respeito da documentação
do período repressivo de 64 a 85, discutir algumas questões pertinentes à memória e talvez trazer, ao final, algum esclarecimento sobre a velha questão que se coloca. Estão abertos os documentos do período do regime militar? Esses documentos estão acessíveis? O nosso pressuposto para discutir isso, e envolve um pouco a discussão de memória, né, e memória e arquivos e direitos humanos, é que a memória é um campo de disputa, é um campo tensionado por grupos de interesse, por grupos de pressão, que tem como fito, né, atuar para que ou a memória seja apagada ou ela seja transformada para condicionar o nosso agir presente, né? Quando a gente fala de memória, né, nós estamos falando no sentido mais comum, de lembrança, de recordação, mas, ao mesmo tempo, nós estamos tratando de uma memória que não é individual, ela é uma memória social, ela é de significação temporal e social. Com isso, eu quero dizer que a memória de um povo é um elemento de autorreconhecimento desse próprio povo, né? Ela condiciona a atuação, as decisões que se tomam, tanto em âmbito governamental, da burocracia estatal, como também o nosso próprio condicionamento, a nossa própria atuação no campo da cidadania, da sociedade civil. Uma citação que eu acho que vale a pena, talvez para esclarecer ainda melhor esse ponto, é de dois estudiosos chamados Abraão e Torelli, que escreveram em 2010 que lembrar ou esquecer, individualmente ou coletivamente, implica em alterar os elementos que dão significado e sentido ao futuro, uma vez que o que lembramos do passado é fundamental para que possamos refletir sobre quem somos no mundo e onde nós nos encontramos no tempo. Mais ainda, nossas lembranças são determinantes para a orientação do nosso agir presente. Ora, essa fala desses dois estudiosos, ela é interessante porque ela evidencia que memória, né, ou lembrar ou recordar, talvez paradoxalmente, ela se refere também ao movimento de esquecimento. A gente lembra de algo porque a gente esqueceu de outras coisas, né? A memória, portanto, ele é um processo de seleção. E como ela se opera, principalmente no caso dos arquivos, é assunto bem interessante, talvez, para estudos de aprofundamento, né? Essas experiências repressivas que o Sátiro mencionou na introdução dele, que nos interessam mais dentro da proposta dessa nossa mesa, né, que associa os iberoarquivos, né, elas se deram principalmente na segunda metade do século XX, né? E como a gente está falando de arquivos ibero-americanos, eu vou reunir aqui também as experiências repressivas em Portugal e na Espanha, dois países que durante boa parte do século XX, né, estiveram sob a repressão fascista do Estado Novo Português, ou do fascismo mais aberto, digamos assim, espanhol, com a ditadura fascista do Franco. Aqui na América Latina, né, nós tivemos um processo iniciado principalmente a partir dos anos 50, onde sucessivamente as imperfeitas, frágeis e certamente insuficientes democracias, mas ainda assim que se poderiam chamar democracias, foram sendo substituídas por regimes de força e de repressão, principalmente comandados pelo setor militar, né? Isso se deu no Paraguai, e eu vou centrar aqui um pouco mais nos nossos irmãos mais próximos, né? No Paraguai, no Uruguai, na Argentina e, fatalmente, no Brasil também. Esses regimes, eles iniciam-se, o Paraguai acho que é de 54, a Argentina já cai na década de 70, o Brasil em 64, eles vão terminando um a um, né, ou eles vão transicionando para outras realidades ou outras configurações políticas, quando as condições sociais, políticas e econômicas que os sustentavam vão deixando de existir. Eu estou falando aqui principalmente da Guerra Fria, né, fenômeno que atravessou aí todo o século XX, de disputa dos blocos geopolíticos comandados pela União Soviética e pelos Estados Unidos, e a própria necessidade de abertura de mercados e de estabelecimento de novos estándares e padrões. Então, esses regimes eles perdem sustentação,
econômica e política, principalmente a partir da década de 80, e praticamente não, todos estão no chão já nos anos 90. Portugal antes, lá em 74, com a Revolução dos Cravos, mas principalmente na década de 90, todos eles já se encontram desmantelados. Esses processos de transição, eles são necessariamente singulares. Cada país transicionou de uma certa maneira ou a partir de certas regras internas e externas. Ainda assim, né, o que a gente pode perceber, tanto no caso de Portugal, da Espanha, como do Chile e do Brasil, principalmente, são processos negociados, e aí a palavra negociados pode ser objeto de várias críticas, né, porque a negociação ela pressupõe uma certa paridade entre as forças que estão negociando. Quando você tem uma negociação em que o sujeito tem tanques e você tem uma baladeira, não é precisamente uma negociação, né? Mas quando essas negociações, e aí eu coloco aspas, elas são finalizadas, né, criam-se novos regimes, aqui na América Latina e na Península Ibérica, regimes ditos democráticos, né, que têm diante de si, além dos desafios econômicos e políticos de construção das novas constituições, dos novos fazeres políticos, tem o desafio do que fazer com o legado dos regimes autoritários. Ou seja, como desfazer, ou como pelo menos abordar a questão, as questões vinculadas, por exemplo, a graves violações de direitos humanos, ou as questões vinculadas ao acesso à informação produzida pelo Estado ou acumulada pelo Estado durante essas décadas de regime repressivo. Eu vou me centrar aqui, porque nós estamos no Arquivo Nacional, né, na questão dos arquivos. E dizer que esses fenômenos todos de transição, eles procuram ser abordados na experiência internacional através de uma série de mecanismos, ações ou estratégias, hoje denominadas de justiça de transição. Justiça de transição, ao contrário do que o nome parece indicar, não é um setor especializado da justiça, como é a justiça do trabalho, a justiça eleitoral. A justiça do trabalho padece aí de alguns desafios, ou a justiça eleitoral. A justiça de transição, ela, na verdade, é um conjunto eclético de mecanismos e ações e estratégias para o enfrentamento do legado de violações maciças de direitos humanos. A primeira experiência no campo da justiça de transição que a gente pode demarcar historicamente se dá na década de 70 no país centro-africano de Uganda. E é curioso esse surgimento porque essas ferramentas de justiça de transição, elas são estabelecidas originalmente pelo próprio Estado repressor como uma forma de dar uma resposta à sociedade internacional sobre as alegações de violações de direitos humanos. Para mal dos pecados do ditador, né, no caso, o regime dele caiu quando as comissões, quando a Comissão da Verdade ainda estava em funcionamento, então o relatório final dela foi bem distinto daquele que certamente foi planejado originalmente. A partir dos anos 80 e 90, com o fim daqueles regimes em escala mundial que nós observamos, há uma profusão de criações de comissões da verdade e de processos de abertura de documentos. No Brasil, a nossa experiência ela é, como todas, né? Ela é singular, ela obedece a determinados condicionantes da nossa experiência autoritária e também da nossa experiência de reconstrução democrática. Ela é uma experiência basicamente tardia. Ela inicia-se tarde, principalmente a partir dos anos 90, 94, a criação da Comissão de Mortos Desaparecidos. Posteriormente, ela tem um impulso em 95 com a criação ou a previsão de criação da Comissão de Anistia, mas ela somente decola realmente, ou somente passa a abordar a questão dos arquivos, da repressão, já a partir dos anos 2000. Ou seja, é uma experiência que ela foi longa, tardia e, sem dúvida nenhuma, lenta. Em 2005, nós temos um marco aqui no Arquivo Nacional, que é a transferência de um grande volume de fundos documentais
então custodiados pela ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, mas que não eram fundos produzidos pela própria ABIN, e sim pelo antigo SNI, o extinto SNI, o Serviço Nacional de Informações. Até aquela grande transferência que se iniciou a partir de 2005, o Arquivo Nacional tinha sob sua custódia acervos de interesse para reflexão sobre esse período. Tinha, por exemplo, fundo documental referente à DSI, que é a Divisão de Segurança e Informações do Ministério da Justiça, e algum acervo relacionado à censura da SCDP, que era o Serviço de Censura de Diversões Públicas. Isso, em parte, porque o Arquivo Nacional ele tem uma trajetória institucional que vira e mexe, nós estamos colados aqui ao Ministério da Justiça. Nós passamos um tempo na Casa Civil, mas durante a maior parte da nossa história recente, como instituição, nós estivemos vinculados ao Ministério da Justiça. Então, nada mais natural que o Ministério da Justiça, talvez entendendo o Arquivo Nacional naquele momento como seu próprio arquivo, né, o arquivo setorial, tivesse transferido esses documentos para cá. Mas em 2005, com a transferência dessa documentação, que estava sob custódia da ABIN, uma série de desafios se colocam diante do Arquivo Nacional. Em primeiro lugar, naquele momento, o Brasil não dispunha de uma legislação específica que pudesse garantir o acesso universal àquela documentação. Então, vigoravam dispositivos da Lei 8.159, 91, que é a Lei de Arquivos, e também da Lei 11.111, de 2005, se eu não me engano, que tinham, ou que apresentavam ditames bem restritos em relação a quem podia acessar essa documentação. Esse é um desafio que se coloca. O outro é um desafio técnico, administrativo, que, de repente, né, no espaço de pouco mais de um ano, é como se caísse uma montanha de documentos em cima do Arquivo Nacional. Isto porque o Brasil, e aí uma comparação com nossos irmãos aqui latino-americanos, é o país da América Latina que mais tem acervos de polícia política e de inteligência, entendida como aquelas ações de espionagem, né, interna ou externa, que hoje nós podemos apresentar um quantitativo de que só o acervo federal relativo à rede CISNE, né, ao Sistema Nacional, Sistema Nacional de Informações e Contra-Informação, que tinha como órgão cabeça de sistema, o SNI, se nós totalizarmos todos os fundos federais referentes à repressão política, né, e aí eu estou usando o conceito de forma bem ampla mesmo, inteligência, vigilância, informações referentes a adversários políticos, ações de polícia política específicas, etc. Se nós somarmos todos esses fundos documentais, hoje nós sabemos que só o acervo federal ele representa aproximadamente 13 milhões de páginas de documentos textuais. Esse número por si só, ele parece impressionante, mas a gente só tem uma dimensão do que ele representa na experiência latino-americana se nós compararmos com os nossos vizinhos. A Argentina, por exemplo. A Argentina tem, de acervos públicos recolhidos ou articulados por intermédio de uma rede de cooperação argentina para a difusão desses acervos, eles têm em torno de 2 milhões de páginas de documentos textuais. O Paraguai, nosso vizinho aqui também do Cone Sul, né, do Cone Sul ampliado, ele tem em torno de 1 milhão de páginas de documentos textuais reunidos no chamado Arquivo do Terror, que pega não somente a ditadura Stroessner, né, que é aquela ditadura da segunda metade do século XX, mas toda a longa tradição repressiva do Paraguai. O Chile, que normalmente é decantado como um exemplo de justiça de transição na América do Sul, porque há uma série de memoriais e de museus dedicados à temática lá, ele praticamente não tem acervos públicos referentes ao período. Os pesquisadores normalmente se valem de acervos vinculados a organizações sociais, grupos de militantes e a própria Igreja Católica, que acolheu em determinado momento perseguidos lá. Então, o Brasil tem esses 13 milhões de páginas de documentos textuais em 2005 que começam a ser recolhidos para o Arquivo Nacional. Para além disso, o que se observou é que no Brasil se constituiu
uma rede de amplo espectro, e realmente que cobria quase todo o território nacional, uma verdadeira colmeia de homens de informação e de órgãos de informação e espionagem. Essa rede, né, que era encabeçada pelo SNI, ela tinha um formato aproximado, que se pode comparar com o da comunidade de inteligência norte-americana, composta, por exemplo, pela CIA, pela NSA, pelo FBI, que é um órgão de inteligência, mas que trabalha para dentro dos Estados Unidos. Agora, ao contrário dessa rede de inteligência norte-americana, que fundamentalmente trabalha para coletar informações fora dos Estados Unidos, sobre inimigos reais ou imaginários da potência norte-americana, a rede que foi construída no Brasil, ela era virada para dentro. Ela era virada para a vigilância interna. Então, esta é uma característica comum aos países ibero-americanos, é que, fundamentalmente, as suas atividades de inteligência nesses períodos, elas não eram feitas para fora, mas sim para dentro do próprio país, para o inimigo interno. Isso não quer dizer, naturalmente, que o SNI, ou a DIP em Portugal, ou que a agência de inteligência argentina, ela não pescava informações, digamos, fora do país, mas sim que, fundamentalmente, a maior parte dos seus recursos, sim, estava dedicada a coletar informação interna desses países. Pois bem, esse desafio técnico, né, o Arquivo Nacional topou, né, foi feito o tratamento básico dessa documentação, uma documentação muito extensa, e se iniciou já a partir dos anos 2012, né, estudos para como abordar uma documentação tão vasta e torná-la acessível. Tecnicamente, o que se propôs, ou que se buscou, foi realizar a digitalização massiva dessa documentação, no que é talvez um dos maiores projetos de digitalização de documentação pública não contemporânea que já foi feito no Brasil. Então, eu tenho a satisfação de informar para quem não sabe que esses 13 milhões de páginas de documentos textuais estão hoje digitalizados com OCR e disponíveis para consulta de qualquer pessoa. Basta acessar os bancos de dados do Arquivo Nacional, seja o CIAN, que está disponível na página do Arquivo Nacional, arquivonacional.gov.br, ou o Banco de Dados Memórias Reveladas, que é a iniciativa específica do Arquivo Nacional e de uma rede de cooperação de arquivos estaduais e municipais, para ter acesso a essa documentação. Eu disse que eles estão disponíveis para todos que quiserem acessar. Isso só foi possível porque, ao mesmo tempo que nós enfrentamos aqui a questão técnica, e quando eu digo nós, eu estou falando não somente do Arquivo Nacional, mas sim de toda uma rede de cooperação de instituições que envolvem arquivos estaduais, associações de vítimas da repressão política, Ministério Público Federal, universidades, centros de documentação, que trabalharam para essa documentação ser disponibilizada. Isso só foi possível do ponto de vista legal, porque em 2011 nós tivemos a aprovação da chamada Lei de Acesso à Informação, que é a Lei 12.527 de 2011. E rapidamente, já para finalizar, a lei ela traz, com uma inovação bastante interessante, e que permitiu a liberação desses documentos, dois critérios muito simples que impedem que a documentação, seja por um argumento jurídico, seja por um argumento político, ou seja o que for, que seu acesso seja vedado ao público. O primeiro é que aqueles documentos que têm relevância histórica devem ser acessíveis. Isso pode parecer, talvez, arrepiar os historiadores que eventualmente estejam aqui na plateia. Como é que você define o que é que tem relevância histórica num conjunto documental, né? Por que um documento no Arquivo Nacional tem relevância histórica e o outro não é assim declarado, se todos são de guarda permanente? Ora, isso foi feito porque aquele momento da aprovação da Lei de Acesso à Informação, esses 13 milhões de páginas de documentos textuais, bem como toda a rede, todos os acervos provenientes de uma rede de repressão estadual, comandada principalmente pelos DOPs,
já estava reconhecida como Patrimônio Mundial da Humanidade pelo Programa Memória do Mundo da Unesco. Então, nós já tínhamos, digamos, um reconhecimento de alto nível internacional, que exige ao Brasil determinados comportamentos e que nos exige, como técnicos e como sociedade, determinadas responsabilidades. Mas a lei, eu falava, eu acabei fazendo essa referência ao patrimônio do mundo, ela traz dois critérios que são muito interessantes. O primeiro é a questão da relevância histórica. E o segundo critério, é que documentação que versa a respeito de violação de direitos humanos, praticada por agente público ou a seu mando, não pode sofrer restrição de acesso, seja por que critério legal se busca ou que argumento se deva apresentar. E eu realmente finalizo convidando todos os pesquisadores, né, a acessarem essas ferramentas. Foram projetos bastante complicados de serem executados do ponto de vista técnico, que exigiram esforços de diferentes áreas do Arquivo Nacional, as áreas vinculadas à preservação de documentos, as áreas vinculadas ao tratamento, ao processamento da informação, que envolve descrição, o arranjo, etc., aos nossos setores, digamos, jurídicos do Ministério da Justiça. E o que a gente tem observado atualmente é que, com a disponibilização dessa documentação na internet, acessível, e para você acessar, basta vencer um cadastro que dura mais ou menos 1 minuto para preencher, a gente tem observado uma explosão na utilização dessa documentação em trabalhos acadêmicos, por parte de associações, de pesquisadores, etc. Então, estão todos convidados e obrigado. Tchau. Eu peço desculpas pelo adiantado da hora, nós não teremos tempo para fazer perguntas. Eu agradeço a participação de ambos e coloco que a importância dessa mesa reside exatamente no fato de que essas duas falas demonstram as duas faces de uma mesma moeda, que é o preservar para não esquecer e manter essa documentação disponível para que cada época utilize da melhor forma em pesquisas presentes e futuras. Agradeço a participação de todos e uma boa tarde.